A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui no nosso canal Bom de Bíblia. E por falar nisso, você é bom de Bíblia? Você é um bom aluno na escola bíblica dominical? Então vamos testar seus conhecimentos, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos começar. Quem teve um sonho com uma escada que ligava a terra ao céu? José, Isaac, Jacó ou Abraão? A resposta correta, Jacó. A referência bíblica encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 28, dos versículos 12 ao 17. Quem foi a mãe de João Batista e prima de Maria, mãe de Jesus? Isabel, Maria Madalena, Ana ou Marta? A resposta correta, Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, dos versículos 39 ao 41. Quantos anos Moisés e o povo de Deus caminharam no deserto? 10 anos, 20 anos, 40 anos ou 50 anos? A resposta correta, 40 anos. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Êxodo capítulo 16, versículo 35. Qual rei teve seu corpo pendurado nas muralhas de Bet-Sean após sua morte? Salomão, Saul, Davi ou Acabe? A resposta correta, Saul. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. 1 Samuel capítulo 31, versículo 10. Qual evangelho foi escrito por um médico? Mateus, Marcos, Lucas ou João? A resposta correta, Lucas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Colossenses capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo era de qual tribo de Israel? Benjamim, Levi, Efraim ou Judá? A resposta correta, Benjamim. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, Filipenses capítulo 3, versículo 5. Durante a terceira viagem missionária de Paulo, aproximadamente, quanto tempo ele ministrou na escola de um tirano em Éfeso? 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos? A resposta correta, 2 anos. A referência bíblica encontra-se no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 8 ao 11. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por quantos anos? 100 anos, 200 anos, 300 anos ou 400 anos?
A resposta correta, 300 anos. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Qual desses casais também eram meio-irmãos? Isaac e Rebeca, Abraão e Sara, Anrão e Joquebede ou Jacó e Lia? A resposta correta, Abraão e Sara. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Gênesis capítulo 20, versículos 11 e 12. Quem era Nicodemos? Tetrarca, cobrador de imposto, sacerdote ou mestre da lei? A resposta correta, mestre da lei. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. João capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. No discurso de Paulo em Atenas, quem creu e se juntou a ele? Andrônico, Dionísio, Arquimedes ou Nicodemos? A resposta correta, Dionísio. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Atos capítulo 17, versículo 34. Com quantos anos Jesus começou a ensinar na sinagoga? 12, 20, 30 ou 33? A resposta correta, 12 anos. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Lucas capítulo 2, versículos 42, 46 e 47. Quem foi Cusar-Risataim, cidade de Moabe, rei da Mesopotâmia, príncipe do Egito ou cunhado de José? A resposta correta, rei da Mesopotâmia. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusar-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusar-Risataim 8 anos. Juízes capítulo 3, versículo 8. Qual era o povo que adorava o deus Dagom, que caiu diante da Arca da Aliança? Filisteus, Amonitas, egípcios ou amalequitas? A resposta correta, filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. 1 Samuel capítulo 5, versículos 1 e 3. Mene, Mene, Tekel e Parsim é um escrito simbólico de que época? Morte de Isaías, crucificação de Jesus, queda da Babilônia ou pragas do Egito? A
resposta correta, queda da Babilônia. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Daniel capítulo 5, versículos 25 e 26. O que Eliseu usou como antídoto para desintoxicar o ensopado? Mel, azeite, sal ou farinha? A resposta correta, farinha. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 40 e 41. Quanto tempo a mulher ficava impura após o parto de um menino? Segundo o livro de Levítico, 3 dias, 6 dias, 7 dias ou 20 dias? A resposta correta, 7 dias. Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. Levítico capítulo 12, versículo 2. Qual o nome do falso profeta que, por ter pregado rebeldia contra o Senhor, foi castigado juntamente com seus descendentes? Ágapo, Ornã, Semaías ou Zoar? A resposta correta, Semaías. Assim diz o Senhor: eis que castigarei a Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer a meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 32. Quem protegeu Jeremias de ser executado pelo povo? Aspenaz, Urias, Baraque ou Aicão? A resposta correta, Aicão. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo, para ser morto. Jeremias capítulo 26, versículo 24. Diante de qual montanha foi proibido que pastassem gados e ovelhas? Monte Moriá, Monte Sião, Monte Ararat ou Monte Sinai? A resposta correta, Monte Sinai. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Êxodo capítulo 34, versículos 2 e 3. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.